sai da Seguridade Social, do braço assistência social. A gente vai falar, dentro da Seguridade Social, relação com a pandemia. Vai falar da saúde pública, dos estudos, o próprio sistema de saúde. Ele quase entrou em colapso. Agora a gente está vindo uma segunda onda, a gente não sabe se ele vai aguentar todo esse sistema. Verdade. Então a gente tem uma série de implicações, que a gente vai falar em Seguridade Social e pandemia, dentro da saúde pública, que as pessoas pensam, claro, além as mortes é o aspecto mais importante dentro da pandemia. Essa questão do isolamento, ela é questões, claro, para evitar o número de mortes, mas para que o sistema não entrasse em colapso, porque as pessoas continuavam sofrendo infarto, acidente de carro, outras doenças que elas precisavam da saúde pública, então para não sobrecarregar, para não colapsar todo o sistema. Então, essa aqui era uma das medidas de isolamento que era feito, esse isolamento social, por mais que hoje a gente não tenha uma configuração tão restrita como a gente tinha há tempos atrás, mas é a tendência que volte a esse isolamento social, muito em breve, em 1, 2 meses, a gente deva voltar a uma série de restrições novamente, como está acontecendo na Europa, acontecendo em outros países. Sim. Mas isso aqui é um dos campos da saúde pública. Assistência social, como eu disse, auxílio emergencial. Houve-se. Aí a gente tem mais de 60 milhões de pessoas que solicitaram esse auxílio emergencial. Então, auxílio no valor de R$600, de R$1.200. Então, a gente tem essa questão dentro da assistência social. E quando a gente vai falar em previdência social, a gente vai falar de várias coisas dentro da Previdência Social. Os atendimentos presenciais, não se tinham os atendimentos presenciais. Então, houve uma mudança de configuração, por exemplo, quando a gente foi verificar os auxílios doença, por exemplo, auxílio doença. Teleperícia, não podia, o Conselho de Medicina próprio não deixa até hoje que se tenha teleperícia. Por exemplo, o médico, você sendo médico, por exemplo, sendo paciente, sendo segurado, não poderia ter dessa forma uma perícia. É vedado. Perfeito. Daí eles tinham uma configuração, que a pessoa, por exemplo, ela ingressava no sistema do INSS, que é o meu INSS, de forma digital, por aplicativo ou pelo site da própria Previdência, e ela anexava atestado médico, e dentro disso era passado por um perito, verificava aquele atestado, e concedia ou não o benefício. Concedendo, a pessoa tinha um benefício no valor do salário mínimo. E, posteriormente, após o retorno, que voltou-se no mês anterior, mês de outubro, voltou a ter perícias presenciais, daí que ia verificar se aquela pessoa tinha incapacidade à época ou não, daí para fazer essa compensação de valores. Então, por exemplo, se ela tinha que receber 4 mil e ela só recebia 1.045, ela recebia a diferença. Então, aqui é um desses impactos dentro da própria reforma, dentro dessa própria pandemia, relacionando com a Previdência Social. Além disso, pela pouca capacidade de pessoal, de servidores do INSS, processos que demoravam, a média de espera dentro do INSS era de 150 dias, mais ou menos. 5 meses, para se ter uma resposta benefício. Isso aumentou em 100 dias, aumentou em 3 meses. Então, uma pessoa hoje, em média, ela espera mais ou menos 250 a 280 dias para ter uma resposta, se deferida ou indeferida. Isso na média, tá? Tem benefícios que duram mais, tem benefícios que são mais rápidos. Mas na média, mas aumentou essa média por essa falta de pessoal qualificado dentro do servidor qualificado. Muitos se aposentaram nesses últimos anos. Não houve concurso dentro disso. Até dentro dessa configuração, um fator que também ajudou a trazer quase um colapso mesmo para o sistema de previdência é a questão do pente fino, que foi realizado dentro do governo. Então, foi uma proposta do governo. Realizar um pente fino em todos os benefícios, começando pelo benefício de incapacidade, auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez. Então, um dos números que saíram até desse próprio pente fino é que 80% dos benefícios foram cortados. 80%. Então, aqui não... Pode falar. Mas desculpe interromper, mas, meu amigo, cortou por quê? Porque era irregular? Porque era desnecessário? Sim, porque, na verdade,
gente tem é uma política, claro, incentivada dentro do INSS. Mas, porque durante a perícia, a pessoa vai à perícia, o médico vai ver a situação que aquela pessoa, a situação física que aquela pessoa está, e vai olhar o atestado dela. E muitas vezes ele, se ele ficar em dúvida, fala, acho que não tem, ele vai indeferir. E aquela pessoa que entre com medida judicial para reverter. Claro, o INSS, até fui ver esses dados, dentro da configuração de hoje, desse ano, na Justiça Federal, quase metade dos processos que foram ingressados foram contra o INSS. A gente tem uma noção, assim, numa gama geral, dentro da Justiça Federal, quase metade, 48% dos processos voltados contra o INSS. Então aqui a gente tem, principalmente, os benefícios por incapacidade são muito problemáticos para a via administrativa do INSS, que é aquela perícia presencial. Porque é um descaso mesmo, a gente pode falar em descaso pelos peritos. Há um descaso, aquela pessoa vai lá, muitas vezes teve até o caso polêmico, não sei se você chegou a ver, de uma moça que ela não tinha os braços e nem as pernas, e foi indeferido o benefício de incapacidade. Ela gerou bastante polêmica, e a justificativa Como que indefere isso? Exatamente. E a desculpa do perito foi que aquela pessoa ela não conseguia assinar o papel que ela tinha da perícia. No momento da perícia. Né? Sério. Depois, claro, causou uma grande polêmica. A época saiu no G1, saiu em outros portais de notícia. Mas acho que foi um exemplo bem claro, assim, essa situação bem clara de como as coisas funcionam dentro do INSS. Então, assim, aquela pessoa, quando passa na perícia, lembrando que a perícia ela não precisa ser somente na agência, aquela pessoa não consegue ir à agência. Se ela está, por exemplo, hospitalizada, o perito tem que ir até onde ela está. Isso também é uma coisa que as pessoas não têm muito conhecimento, mas ocorre também. Então, a gente aqui nesses próprios benefícios, principalmente auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Sim, a gente tem uma negativação em massa mesmo. Tanto que são os grandes benefícios que ingressam, que judicializam. A única alternativa é judicializar. E, claro, muitas pessoas, por falta de instrução, por não acompanhamento devido de um advogado, elas não ingressam. Fica ali, vai lá e entra no mês com auxílio-doença. Não deu certo, ela vai e entra no outro mês. Vai assim entrando, uma hora ela desiste. Que parece ser a ideia do próprio sistema. Favorece isso, né? Sim, que ela desista, que ela não vá procurar os direitos dela. Muitas vezes porque não tem um profissional habilitado, um profissional capacitado para ter essa verificação. Então, dentro dessa configuração, não se judicializa muito, mas muitos benefícios também não entram nem na judicialização porque a pessoa não tem instrução. Claro, a gente está aqui citando um grande centro, a gente está dentro de São Paulo, a gente está no Sudeste como o grande estado dentro desse grande região mais rica dentro do país. Mas imagina em situações, em regiões em que a gente tem um número pequeno de agências, a pessoa precisa se deslocar durante horas para encontrar uma agência e, claro, não tem profissionais habilitados, tem uma série de questões, os custos podem ser muito altos para aquela pessoa também. Então, assim, uma gama de questões que vão fazer com que aquela pessoa não acesse aquele benefício por mais que ela tenha direito. Absurdo. A Vera também manifestou o seu descontentamento, chega a ser desumano. E temos uma pergunta do Alexandre Constantino. Ele fala o seguinte: não há nenhuma forma de sanção para esse tipo de servidor público? Obrigado pela participação, Alexandre. E aí? Deveria, né? Deveria. O que a gente tem de configuração, que a gente vê esse processo administrativo, né? A PAD, dependendo da conduta maliciosa desse servidor. Mas muitas vezes não acontece. Claro, se aquela pessoa tiver um determinado descaso por parte do servidor, uma prática ilegal por parte dele, ela pode, claro, entrar com uma reclamação e vai ser aberto um processo administrativo, uma PAD contra aquele servidor. E claro que, propriamente citando até dentro dessa configuração contra esse servidor, que vai refletir no INSS direto, é quando esse benefício não é dado, ele é muito claro que aquela pessoa tem direito, ele não é dado,
tem-se a configuração do que a gente chama de dano moral previdenciário. Que também, depois que reconhece que aquela pessoa tinha um direito muito claro, não foi dado por forma inexplicável pelo INSS, aquela pessoa pode ingressar na justiça pedindo uma indenização por aquela pessoa não ter recebido. Isso aqui já aconteceu diversas vezes dentro do INSS, o que é contra o INSS, o que é bem claro em situações que, por exemplo, aquela pessoa passou por diversas vulnerabilidades por não ter, claro, ali aquele benefício. Então, teve um benefício de pensão por morte, auxílio-doença, e, por exemplo, ocorreu um falecimento. A pessoa não teve aquele benefício, ocorreu um falecimento. A família, o dependente, pode ingressar contra o INSS requerendo dano moral previdenciário, porque houve aquele descaso do INSS. Absurdo, não? Eu, assim... Sim, é triste demais. Corroboro aqui com o Carlos Roberto, excelente explicação. E realmente o Nilton foi bem claro com relação a isso, mas que bom seria se a gente não tivesse que ainda explicar, tinha que entrar com uma ação de danos morais, uma coisa que está patente ali, né? Sim, sim. E lembra os colegas que não são da área do direito aí, pessoal, pelo menos aqui no Brasil, até os que estão residindo fora, no Brasil, um processo judicial demora muito, né? Sim. Muito. A gente tem facilmente, dependendo da cidade que se encontra, lá no escritório mesmo, eu e a doutora Priscila vemos, não raramente, tem processo, por exemplo, o processo só administrativo no INSS, não raramente ele ultrapassa os 3 a 5 anos. Está ali entre 3 e 5 anos, não raramente, quando ele sobe para recurso, por exemplo. Claro, tem uma série de medidas judiciais que a gente pode ingressar como mandado de segurança, por exemplo. Sim. Porque aquela autarquia, o INSS, ele tem a obrigação de conceder aquele benefício inicialmente em 60 dias. Ele tem que dar uma resposta em 60 dias para aquela pessoa. Não pode ultrapassar esse período. Então, mas facilmente ele ultrapassa 60 dias, a gente tem que ficar ingressando com mandado de segurança para que o INSS dê andamento no processo e para que julgue aquilo, para que tenha uma resposta. Então, esse próprio mandado de segurança ele vai ser uma forma de ter resposta, não que o INSS vá conceder o benefício, mas a gente vai pedir para que ele dê uma resposta, positiva ou negativa ele tem que dar. Então, esse benefício, por exemplo, na justiça, não raramente também a gente tem na justiça benefícios, principalmente por incapacidade. Como eu falo, é sempre o benefício mais complicado de se conceder. Tem processo que a gente tem de 3, 4 anos, quando ele sobe para recurso. Então, por exemplo, a gente vai ter ele demora... daí depende muito também de onde ele está, com que vara ele está, com qual juiz, em vara de qual juiz ele está. Então, a gente tem processos também, claro, falando de casos locais, não citando nomes, claro. Mas a gente vai ter processos que numa determinada vara anda a gente tem a conclusão do processo de 1 a 1 ano e meio, e vários que a gente vai ter a conclusão desse processo entre 2 e 3 anos, em primeiro grau. Então, assim, o bom que a gente pode citar, quando esse processo tem a sentença, quando é um benefício como aposentadoria, auxílio-doença, o juiz já dá em sentença benefício para as pessoas. Então, ele pode subir para recurso, muitas vezes sobe mesmo para recurso, só que essa pessoa vai estar recebendo benefício durante esse tempo, quando a sentença é favorável, claro. Quando pede liminarmente ou não? Também, pode ser pedido em liminar, pode ser concedido pedido em liminar lá no início do processo, mas normalmente o juiz indefere alegando que ele precisa, nos benefícios por incapacidade, ele precisa desenvolver provas, ele precisa fazer uma instrução ali probatória. Então ele vai falar que ele precisa produzir provas, ele precisa falar, olha, eu preciso ter prova que essa pessoa tem incapacidade. Essa prova vai ser por meio de perícia médica. Então essa é a grande questão, mas após essa perícia médica, vence a sentença, o juiz já manda dar direto. Se for favorável, manda o INSS implementar em 30 dias. Implementa, normalmente ele implementa. Ele implementa e ele recorre. Implementa e recorre, e o processo fica mais um ano e pouco no TRF.
Já é automático, né? Eu nunca vi Sim, INSS não recorrer, seja lá do que for, né? Com sim, às razão ou vezes, sem razão. sim, dependendo dos casos, até algum, ele tem alguns tipos de negociação, ele oferece alguns tipos de acordo, a pessoa tem que flexibilizar, abrir mão de algumas coisas, mas hoje em dia, eles também estão sofrendo esse problema de poucos procuradores, é uma justificativa que eles utilizam também, que eles têm poucos procuradores, eles têm, quando é muito latente a situação judicial, já está aprovado que aquela pessoa tem capacidade, que o grande momento ali daquele processo é a perícia. Foi reconhecida a perícia, não dificilmente vai sair daquilo, mas ali ele já oferece um acordo, a gente vai pagar certinho e tal, mas vai ter que abrir mão de, por exemplo, não raramente eles fazem isso. Vai ter que abrir mão dos honorários de sucumbência, por exemplo. Os honorários do advogado. Não raramente eles fazem isso. Dependendo da Nossa, situação, sim, nossa, no horário. exatamente, os nossos honorários. Então Sucumbencial. é complicado, Falar pra você. é muito difícil, Gabi. É um negocinho assustador. Complicado mesmo. Sorte que a gente tem bons advogados nessa área aí, porque, ó, não é Sim, minha área, eu sim. tenho certeza, você, doutora Priscila. E é o que o Alexandre Constantino continuou dizendo o seguinte: o indeferimento em massa, sem critérios definidos, aumentam desnecessariamente a carga de trabalho do judiciário nas ações que Sim, deveriam ser reduzidas pelos peritos. Com certeza, você falou, chega na ação, precisa do perito. De qualquer jeito, ele, né? sim, e a gente, assim, se a gente for considerando, se for tirar a parte, se for analisar como um todo, tirando a parte como advogado, você imagina a sobrecarga que traz para o Estado, o valor, o custo para o Estado, porque ele tem que pagar o honorário de sucumbência para o advogado. Toda vez vai subir para recurso, ele vai pagar de 10 a 20% do valor em favor do advogado. Então, olha o custo, isso para o próprio Estado. Claro, ele vai compensar para essas pessoas que não ingressam na justiça. Ele vai fazer esse sistema de Certeza. compensação. Ou seja, todos nós acabamos pagando, né? Infelizmente, as pessoas que mais necessitariam receber não recebem, Sim, né? muito Pelo comum. menos, pelo menos recebem a destempo, né? A gente não vai dizer, mas justiça tardia, né? Como já dizia o mestre. O Gilson, que foi meu aluno, também está aqui. Olá, Sim, Gilson, seja professor bem-vindo. também, colega de profissão também. Exato! Advogado e professor, fico orgulhosa dos meus alunos, Sim, queridíssimos. sim. Will, a Vera, acho que a Vera é conhecida sua, né, Vera? Sim, Seja minha tia, manda bem-vinda. um abraço para ela. Ah lá. Pô, parabéns pelo sobrinho aí, tia Vera. Olha lá, ela disse, nosso Will é bem complicado. Minha prima está com processo para uma pensão por morte da minha tia, por favor de uma filha, tem síndrome de Down há mais de um ano. Muito triste É isso triste. mesmo. É muito triste, que acaba tem que ter essa necessidade dessa resposta inicialmente, em regra, do INSS, tem essa demora, como eu disse, é comum, a gente teve um aumento, então os processos, em média, que duravam 5 meses, agora duram 8, 9, em média. Então, quando eles sobem para recurso, aí esquece, é 1 ano, 2 anos. Recentemente até teve um caso de um cliente mesmo, estava 5 anos com processo na natureza administrativa, e foi 5 anos indeferido, administrativo. 5 anos administrativo, e depois que ele foi ao escritório, a gente ingressou com o próprio processo dele, que vai demorar facilmente mais 2, 3 anos. Então, imagina que aquela pessoa vai ter 8, quando ela for receber o benefício, vai ter 8, 9 anos de Difícil, hein? benefício. Não, Ó, realmente aquela pessoa fica. E a gente vê assim que é um grande momento para aquela pessoa. A pessoa trabalhou a vida inteira. Ela quer aquele momento que ela muitas vezes aquela pessoa quer. Ela só quer se aposentar e quer sair, quer parar de trabalhar. Então, imagina aquela pessoa que teve 8 anos da vida dela adiado. Aquela própria compensação financeira que ela vai ter, claro, ela vai reconhecendo o benefício, ela vai ter um valor muito grande para receber. Tudo bem, ok, mas e o tempo que aquela pessoa demorou para receber esse valor? O tempo passa, aquela pessoa muitas vezes, não raramente, também no escritório, não é raro, não raramente acontece isso, aquela pessoa morre nesse interstício. Nesse meio tempo, ela falece. E aquele benefício vai, quando o INSS deferir o benefício, ver que tinha razão, vai ficar de herança para os filhos.
É muito difícil, muito complicado Sim, isso. sim, é É triste, muito né, Tiver? complexo. E com relação ao sobrecarregamento da Previdência Social, os horizontes esperados pós-pandemia, o que você tem a dizer sobre os aspectos? As consequências da pandemia serão, assim, eu acredito, enquanto pesquisador da área, enquanto profissional atuante na área, que vai ser sentido nos próximos 5 a 10 anos, a gente vai sentir esses reflexos. Por quê? Nesse período de pandemia, as pessoas ficaram muito tempo, acredito, que tenha um aumento, seja potencializado esse aumento de doenças psiquiátricas. Isso é uma grande questão na nossa sociedade que a gente não está dando a devida atenção. Não sei se você tem acompanhado, mas houve um aumento exponencial nas pessoas que têm doenças psiquiátricas e, claro, estão ficando incapacitadas em função dessas doenças psiquiátricas. Então, o que acontece aqui? Que a gente vai... Muitas pessoas perderam emprego nesse período, ficaram reclusas e tiveram um aumento não só em doenças psiquiátricas, mas doenças de outros tipos. E essa pessoa, normalmente desempregada, vai se socorrer da Previdência através, claro, inicialmente ela vai ter o seguro-desemprego, mas posteriormente o auxílio-doença. Então, todo momento que há um momento muito grande de desemprego, há um aumento no auxílio-doença, de pessoas solicitando auxílio-doença. Então, aqui por si só, as consequências iniciais será um aumento muito claro no auxílio-doença e no BPC-LOAS, principalmente no que diz respeito aos idosos, acima de 65 anos. Então, a gente vai ter um aumento exponencial nesse tipo de benefício. Por quê? As pessoas têm menos renda, têm menos trabalho, elas vão se socorrer de algo. E vai ser principalmente a quem é idoso, o BPC-LOAS, que é aquele idoso de baixa renda, e o auxílio-doença para aquela pessoa que normalmente está desempregada. E, claro, não se esquecendo que houve a imposição também desse banco de horas dessas pessoas que não trabalharam, desse fechamento do comércio, parte da indústria, e aquela pessoa vai ter uma sobrecarga de trabalho, por exemplo, no final do ano agora. Ela vai ter uma sobrecarga de trabalho. Ela vai trabalhar não raramente 9, 10 horas, 6 dias por semana. Então, vai ter um aumento de estresse e, consequentemente, das doenças psicológicas, psiquiátricas. Aquela pessoa vai socorrer do sistema de previdência, que já houve um número assim absurdo de pedidos lá com a reforma da Previdência, há um ano atrás. Então, aquelas pessoas ficaram preocupadas. Vai ter reforma, precisa aposentar. Entraram com o pedido. Correram. Então, já houve uma sobrecarga. Até o meio do ano, a gente tinha 2 milhões de pedidos em andamento. 2 milhões de pedidos no INSS. Para a gente ter uma noção de como isso é assustador. Assustador mesmo. O problema também é que isso, pela doutrina, né, e a gente vê alguns casos práticos, é aplicado bastante também na seara trabalhista. Não sei se no direito previdenciário, né, na seara previdenciária também é aplicado o dano existencial, né? Sim. Que vai coadunar com aquilo que você falou da pessoa esvair seu tempo ali só em processo, recurso, para lá na frente, quando já não é que não está mais precisando do benefício, mas já teve momentos em que ele passou por maior aperto emocional, moral, físico, material, não é? Como é que está essa questão? Então, que o próprio diz para você que isso aí vai trazer isso da Justiça do Trabalho para o direito previdenciário através desse dano moral previdenciário. Ele vai estar contemplado dentro do dano moral previdenciário. Como eu falei para você, a pessoa tem essa demora no tempo e não raramente essa pessoa falece durante esse período. Então, por si só, já está configurado esse próprio dano existencial àquele direito da pessoa, aquele direito adquirido daquela pessoa. Então, assim, é uma configuração assim, que a gente vê que é muito maldosa com a pessoa. É muito sofrida para a pessoa. Você vê que aquela pessoa vive mesmo super angustiada. É o sentimento de angústia daquela pessoa.
Porque muitas vezes que a pessoa está precisando do benefício, está passando por situação complicada, não consegue trabalhar em função da doença e fica se arrastando durante anos aquele processo. Então, a gente tem essa mudança através do dano moral previdenciário, que, claro, em decorrência daquele dano moral que a gente tem na natureza civil, também a gente tem esse grande peso que tem os juizados estão reduzindo e muito esses valores de indenização. Tem mesmo. Will, que maravilha de live, que honra, olha, tá convidadíssimo para várias outras lives. Claro, e também o pessoal pode fazer perguntas e mais. Podem falar aqui uma sugestão para a próxima live com o Will também, algum assunto específico, por exemplo, claro. né, Will, digamos, falar só sobre licença maternidade, ou só sobre auxílio-doença. Claro. O Will tem certeza que tem capacidade para falar sobre tudo isso. Will, Claro. quais são as suas considerações finais? Primeiramente, quero agradecer o convite, é uma grande honra estar aqui com você, assim, é um prazer muito grande, a gente vê com o tempo, os ciclos, né, vão mudando, a gente está aqui, era seu estudante, era seu aluno há poucos anos atrás, então hoje estar aqui como como um colega de profissão, então é uma satisfação muito grande. Deixo como considerações também, além desse agradecimento ao convite que você me fez, agradecimento às pessoas que estão assistindo, é uma grande satisfação, as pessoas, num sábado aí, né, 7 horas da noite, as pessoas buscando conhecimento, escutando a gente, então a gente trazendo informação, que é um grande trabalho, a gente dissemina enquanto professor, a gente dissemina informação, nossa grande proposta é trazer informação às pessoas, que as pessoas tenham conhecimento e repliquem esse conhecimento, passem para outras pessoas. Isso não é veiculado facilmente, a gente não tem esse tipo de diálogo aberto, normalmente fora das escolas, dos ensinos jurídicos, a gente não tem esse conhecimento e a gente, claro, a gente quer fazer o máximo possível propagar através da advocacia, da docência, através agora também, a gente participando da Comissão de Direito Previdenciário na OAB, a gente trazer esse conhecimento para pessoas como assistentes sociais, médicos, engenheiros que também estão próximos, então a gente tem essa interligação do direito previdenciário com o universo de áreas muito grandes. Eu deixo aqui o meu mais profundo sentimento de gratidão mesmo por você, por todos, um grande agradecimento e eu só tenho a agradecer por todos vocês aí, minha tia Vera, Priscila, as outras pessoas também que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. Gratidão é toda minha, Will, de verdade. Gratidão, alegria, e alegria também de ver todo mundo, assim, que foi meu aluno, que também já está dando aula, advogando, modificando a consciência da população, porque os operadores de direito, aqueles que realmente, como o Will e como os demais, professora Bruna e professor Gilson, Fabiano e outros, para não nomear todos, que muitos passaram por aqui na live hoje, essa modificação de consciência, formação de consciência, debate, diálogo, é próprio do operador do direito. Então, assim, nós não devemos fugir a esse embate. E a gente está aqui com o canal aberto. Essa live vai ficar salva no IGTV, vai para o YouTube da Redoma, sabe? Todo mundo pode acessar. Pessoal, é uma honra para a gente trazer um pouco de luz para o conhecimento na forma geral. Apesar de saber que o tempo, ele é pouco, né? O tempo ele é muito diminuto. Mas o Will, assim, de todos os questionamentos que eu tinha dúvida aqui, o Will fechou tudo direitinho e foi uma aula. É uma honra para o professor aprender com seu aluno. É uma honra para o professor, vou reformular, aprender com o seu ex-aluno. Agora, assim, você como professor, tenho certeza que você também pensa assim. Quando você abre um livro, você fala, nossa, eu estou aprendendo essa coisa nova, assim, e a gente tem esse dínamo de aprender mais e mais. E os alunos que estão tendo aula, e com o professor, chegou outro professor também, Gabriel Araújo. Sim, Gabriel, sim. Professor. Eu tenho certeza que quando você olhar os seus alunos, que também vão virar advogados, professores, e seguirem o caminho do espaço social deles, que melhor
adequa ao seu dom, à sua felicidade, ao seu chamado, né? O meu Sim, chamado. sem dúvida, sem dúvida. Você vai sentir esse pulsar também, com certeza. Não, com certeza. É a grande gratidão que a gente tem enquanto docente, enquanto professor, né? Que os alunos também tomem forma e depois a gente encontre eles e sejam colegas de profissão, que eles também virem professores depois, posteriormente, ensinem outras pessoas. A gente vai... é um ciclo, a gente tem que ir passando para frente, incentivando, é o grande papel da gente, além de disseminar informação, incentivar outras pessoas. Isso é fantástico, fantástico. Com certeza, com certeza. Will, Deus te abençoe sempre nessa caminhada maravilhosa. Amém. Uma Que Deus noite te abençoe. maravilhosa. Para nós Para todos. você, para sua tia Vera, que está ali. Sim, a tia Vera sim. também. Um abraço carioca para ela. Um abraço carioca. Boa, boa. E um abraço para todo mundo. Pessoal, Sim. tchau, tchau. Will, fique com Deus. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa noite, gente. Bom sábado. Boa noite. Valeu.